Por que que pessoas de fé, elas não prosperam? Eu acredito muito que uma coisa é a gente ter fé, uma coisa é a gente estar na igreja, é a gente estar ali participando dos cultos, e outra coisa é a gente entrar na sala do Senhor e entender realmente o que é a prosperidade. O que faz a pessoa estar bem e ir para a maldição? É quando ela não valoriza o que ela tem. E eu acredito, ô Juliana, que na maioria das vezes as pessoas não conseguem alcançar essa prosperidade ou até pensa que não é próspero pelo fato de não valorizar o que elas têm. As pessoas de fé, as pessoas que acreditam no Senhor, que têm a palavra de Deus na mão, né, e tem que viver por ela, essas pessoas, quando você conversa com elas, elas falam assim: eu quero só o pão nosso de cada dia. Eu não quero ser rica, não. Eu quero só o pão nosso de cada dia. Como assim hoje pessoas de fé acreditam que pode viver uma prosperidade apenas da fé, sem se capacitar, sem melhorar as condições, sem olhar para o cenário dela e falar assim, peraí, Deus me deu livre-arbítrio para eu escolher mudar a minha vida. Olá, estamos de novo, novamente aqui neste sétimo episódio do podcast Essência da Liderança. Temos aqui o nosso convidado, pastor Alexandre, né, que é também advogado. Se apresente, pastor. Hoje eu sou o pastor Alexandre Custódio, né? Eu trabalho na área jurídica, ainda não tenho a carteira da ordem, Ah, mas a gente está aí atuando, né? Fazendo um trabalho, auxiliando pessoas como estagiário. E é um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com você hoje, né? E que bênção. falando da palavra do Senhor mais uma vez. Glória a Deus. E temos aqui um tema que talvez seja encucado na cabeça de muitas pessoas, mas as pessoas não conseguem colocar para fora. Por que que pessoas de fé, elas não prosperam? Dentro dessa fé, dentro dessa falta de prosperidade, existe uma crise na liderança e que ninguém fala sobre isso, né, pastor? Verdade. Pastor que está acostumado aí com as Verdade, caixinhas de verdade. perguntas. E as caixinhas de Eu tenho essa pergunta? pergunta para fazer, pastor. Por que que Ai, meu pessoas de Deus. fé não prosperam? Olha, é muito assim. Vamos entender primeiro, né? Deixa eu usar uma história para tentar explicar, para tentar responder, na verdade. Antes de a gente iniciar aqui, né? Nós estávamos falando exatamente sobre isso, né? A gente fazer um esboço e não usar o esboço, né? Então, eu acho que Verdade. Deus acabou de mandar um WhatsApp para mim aqui agora. E eu vou ir pela direção de Deus. Quando a gente olha para Asaf, tá? Asaf ele vai responder essa pergunta para a gente. Por quê? Asaf, ele no Salmo 7,3, se eu não me engano, ele vai falar exatamente isso. Ele vai falar assim: Senhor, eu tô aqui cantando, tô aqui trabalhando na igreja, tô aqui fazendo a obra de Deus, mas eu tô na prova, Senhor. Eu tô meio que lascado aqui, né? E aí, Senhor? Mas lá no versículo 13 ou 14, lá vai estar assim: olha, mas no dia que eu entrei na sala do Senhor, a minha vida foi mudada. Então, eu acredito muito que uma coisa é a gente ter fé, uma coisa é a gente estar na igreja, é a gente estar ali participando dos cultos, e outra coisa é a gente entrar na sala do Senhor e entender realmente o que é a prosperidade, entendeu? Entender realmente o que é um servo de Deus prosperar. Porque na prosperidade, para uns pode ser dinheiro, para outras pode ser saúde, para outras pode ser sei lá, uma vida social, uma profissão, um carro, não sei, né? Mas eu acho que isso nós vamos entender de forma muito clara e transparente quando nós deixarmos apenas de ser participante ali da fé, né? Daquele quadrado, e entrar na sala do Senhor como Asaf entrou. Porque o que aconteceu dentro da sala do Senhor junto com Asaf, só tem um jeito de saber, só entrando. Só Só entrando. entrando, né? E quando a gente entra na sala do Senhor, a gente tem que viver a identidade que Ele nos deu, de filhos, de herdeiros, e viver a plena liberdade que Ele nos proporciona. O que acontece? Quando a gente entra na sala, né, do Senhor, para estar com o Senhor, quando Deus faz o homem, Ele nos faz, nos dando uma liberdade, um livre-arbítrio.
eu vejo essa falta de liderança sendo jogada, responsabilizando Deus pela falta da prosperidade, porque as pessoas começam a misturar fé com responsabilidade. Negligencia a autoliderança, negligencia a responsabilidade dela para poder viver apenas na fé. Quando, na verdade, quando a gente entra na presença de Deus, até Ele está nos dando a liberdade para viver e para escolher de forma consciente o caminho certo que Ele tem para nos conduzir. E aí fica meio incoerente, né? A pessoa quer ser rica, quer ser próspera, mas não gosta de trabalho. Não, e olha que interessante pra você ver. Quando você pega lá na palavra, né, você vê a história do bom samaritano, ela vai encaixar como luva. Porque é só pra você ver. O homem estava em Jerusalém. Sim, Jerusalém, poxa, terra santa, terra do Senhor, tudo tá certo em Jerusalém. E aí, de repente, ele olha pra Jericó e ele quer ir pra Jericó. Só que ele já estava em Jerusalém. Ele já estava na benção, a vida dele já estava boa. Aí ele quer ir pra Jericó. Então, o que que eu vejo? Eu vejo assim, a pessoa tá bem. Ela tá bem. Só que, porém, quando ele olha pra Jericó, Jericó, se você for ver no histórico, Jericó foi amaldiçoada lá sim. por Josué. E ele quer descer, ele tá na bênção, quer ir para a maldição. O que que faz a pessoa tá bem e ir para a maldição? É quando ela não valoriza o que ela tem. E eu acredito, ô Juliana, que na maioria das vezes as pessoas não conseguem alcançar essa prosperidade, ou até pensa que não é próspero, pelo fato de não valorizar o que elas têm. Porque às vezes a gente já está em Jerusalém. Só que a gente já tá na benção, a nossa vida já tá boa, literalmente já tá boa, a gente já tá na fé, já tá com Deus, tem família, tem tudo. Só que aí o que acontece, e olha que interessante, Jerusalém tá no alto, Jericó tá embaixo, né, que ele desceu. Só que aí, pelo fato da gente não valorizar, às vezes, e pensar que nós não somos prósperos, pensar que nós não temos, aí vem um vídeo na internet que fala, você pode muito mais e não sei o quê, e a pessoa começa a perder o foco daquilo que ela tem. E aí ela começa a descer. E aí começa a acontecer toda a Aí vem aquela história. mentalidade, né. Você entra no espírito da murmuração, Aí começa só a olhar aquilo que não tem, aquilo que ainda está faltando, gera um sentimento, né, de escassez, começa só a pensar naquilo ali, viver aquilo ali intencionalmente, né, no automático, aliás, e e esquece que ela precisa de uma ação, porque não é só fé, não é só oração, ela precisa de uma ação. Ela precisa de capacitar, ela precisa trabalhar, ela precisa ter uma gestão financeira, ela precisa fazer algo para mudar de vida. e eu tive eu fui pastor em Passos. Tem uma cidade que chama Delfinópolis, né? Vou mandar um abraço para Delfinópolis aqui, pode? Pode. Um beijo para Delfinópolis, né? Eu tive lá na cidade de Delfinópolis, fui pastor em Passos, na cidade de Passos, né? Então tem Cássia Delfinópolis. E aí eu tive lá em Delfinópolis, uma época lá fazendo uma obra lá. E só que lá em Delfinópolis, na época que eu estava lá, era uma cidade. Ela é muito pequenininha. É uma cidade linda, linda, linda. Não, mas é uma cidade muito pequenininha. E aí, quando nós chegamos em Delfinópolis para fazer o culto na praça, a cidade tão pequenininha que a cidade foi quase toda para a praça. A cidade foi quase toda para a praça. E você vê que lá na época tinha pouquíssimas igrejas. Pouquíssimas igrejas. Então, toda vez que tinha um trabalho assim, de um pastor de fora, uma igreja de fora, alguém que ia lá, alvoroçava a cidade toda. E você vê que são igrejas muito simples, muito pequena, poucas pessoas e tudo mais, só que são pessoas muito simples. E aquilo ali, e quando você olha, quando eu olhava para eles ali nós apresentamos criança, e aí fez um trabalho todo bem legal. Mas você vê que o que eles têm ali hoje e o que nós temos aqui em Belo Horizonte, Contagem, Betim, né? E a pessoa está aqui hoje no meio dessa prosperidade, nesse campo de oportunidade, e às vezes a pessoa não valoriza, sabe? Não valoriza. E tem pessoas que tá lá na humildade ali e não tem nem a metade, nem a terça parte de oportunidade que a gente tem aqui, tanto para falar da obra de Deus, para pregar, para evangelizar, e até mesmo para conseguir essa prosperidade financeira, né, que a gente fala sempre. Eu enxergo a prosperidade também diferente, né, de muitos conceitos por aí. Cada um traz um conceito de prosperidade.
E a gente, nós que somos cristãos, a gente sabe que ela não tem nada a ver com riquezas terrenas. A gente sabe que a prosperidade, né, ela Verdade. não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro que a gente tem na conta. É ausência, E né? sim com a forma que nós vivemos nessa terra e que Claro. nós usufruímos e o que nós fazemos. Então, quando a gente olha para as pessoas que têm poucos recursos, mas que elas conseguem se sobressair, conseguem ir além, conseguem mudar o ambiente, conseguem fazer alguma coisa, aí eu falo, é rico, é próspero. Não tem milhões na conta, mas é próspero. E aí você vê pessoas, às vezes, que têm assim milhões na conta e tem dinheiro e a mentalidade dela continua pequena, continua escassa, continua soberba, né. Então aí eu fico pensando assim: "Rapaz, Oh, meu por quê? Deus. Pra quê? De que forma?". Agora quando se trata de pessoas de fé, quando a gente fala de pessoas de fé, nós estamos falando de pessoas cristãos, que vivem que querem viver e precisam viver a promessa de Deus, né. Precisam viver o melhor dessa terra. Eu falo muito, Juliana, que é o seguinte: as pessoas ruins, elas têm que ser pobres. Isso é uma máxima minha. As pessoas ruins têm que ser pobres. Não pode ter dinheiro. E as pessoas boas têm que ser ricas e têm que ter muito dinheiro. Agora eu tô falando de dinheiro, Aham. ouro, prata, bronze, aquela coisa toda. As pessoas boas têm que ter dinheiro e as pessoas ruins não têm que ser pobres. Por quê? Porque o dinheiro em si, ele vai trazer ele vai projetar, né? Ele vai dar evidência para aquilo que está dentro da pessoa. Sim. Então, ou seja, então antes da pessoa receber esse dinheiro, receber esse ouro, essa prata, esse bronze, receber essas coisas boas, ela precisa entender que ela tem que ser transformada por dentro. É igual uma empresa no setor privado, que a pessoa é promovida, sabe? Só que a pessoa é ruim. Ela tem um coração ruim, ela tem um gênio ruim, e ela é promovida. Então, quando ela senta na cadeira do chefe, ela começa a fazer ruindade. Mas por que isso acontece? Isso acontece por quê? Porque a pessoa de fé, ela não se preparou para assumir grandes lugares. Quando eu fiz teologia judaica, lá na Abrão Caran, né, com Zandona lá, a família Zandona, se estiver me ouvindo aqui, um forte abraço para todos vocês, Sinagoga Judaica com a bênção, né, estive lá um tempo. O Uhum. que acontece? E o Rabino sempre falava isso para a gente lá. Ele falava assim, que as pessoas boas têm que assumir os melhores cargos. Tem que ser juiz, tem que ser delegado, tem que assumir os melhores cargos para que elas possam fazer bondades. E hoje eu vim até estava até conversando agora recentemente sobre isso. As pessoas de fé, as pessoas que acreditam no Senhor, que têm a palavra de Deus na mão, né, e tem que viver por ela, essas pessoas, quando você conversa com elas, elas falam assim: ah, eu quero só o pão nosso de cada dia. Eu não quero ser rica, não. Eu quero só o pão nosso de cada dia. E beleza. Acredito que se ficar rica não vai entrar no Não, céu. não vão ficar ricos. Não, só que na realidade é o contrário. Na realidade, essas pessoas que têm a palavra de Deus, elas têm que ser muito ricas para elas fazerem mais bondade. E aí, enquanto mais pessoas boas, ricas, né? Quanto mais pessoas de fé com muito recurso financeiro, melhor o mundo vai ficar. E quanto mais pessoas ruins, ricas, pior o nosso mundo vai ficar. E quem acaba sofrendo são as pessoas de fé. E aí nós que somos pastores, líderes, nós recebemos essas pessoas no nosso gabinete, às vezes, pessoas de fé, Juliana. E é muito triste, desculpa quem falar, era muito comum no passado as pessoas pegar o microfone na igreja e falar assim: quero contar um testemunho. Nossa, apareceu uma pessoa na porta da minha casa e me deu uma cesta básica. E as pessoas aplaudiam. Isso era um legal. Sim, Mas na realidade, Deus, ele liberou para nós a oportunidade da gente ter condição, recurso para a gente ir lá e comprar a nossa cesta básica sim. e a gente ir lá e abençoar quem não tem condições de comprar a cesta básica. Então, esse testemunho que você foi lá e comprou para você e abençoar alguém, esse testemunho ele enaltece muito mais o Senhor do que o testemunho. É claro que eu não estou menosprezando aqui quem recebe, né? Não, não é isso que eu estou falando. Mas esse testemunho enaltece muito mais do que a pessoa que fala assim, não, eu recebi. E a gente precisa entender que essas bênçãos são nossas. Deus liberou tudo isso para nós. Sim. Eu vejo que, vamos ver aí, Abraão, Isaac e Jacó, né, que os patriarcas,
né, e gera uma herança, e a gente se apega, as pessoas de fé se apegam nessa herança. Aí você vai olhar a história, todos eles trabalharam arduamente para conquistar a herança deles. Como assim hoje pessoas de fé acreditam que pode viver uma prosperidade apenas da fé, sem se capacitar, sem melhorar as condições, sem olhar para o cenário dela e falar assim: espera aí, Deus me deu livre-arbítrio para eu escolher mudar a minha vida, transformar a minha vida. Então eu tenho sim que buscar recursos, eu tenho sim que fazer mais, eu tenho sim que melhorar o meu relacionamento com o dinheiro, melhorar o meu relacionamento com as pessoas. Eu concordo plenamente que as pessoas boas precisam ter dinheiro, porque assim torna-se o mundo Sim, melhor. claro. Mas não é bem assim que a gente vive. Tem pessoas más com mais do que as boas. É, porque a bênção foi dada, a bênção está liberada, né? Olha só que interessante. Quando eu vou até dar um rápido testemunho aqui, dentro disso que você está falando. Quando eu trabalhava, eu fui gerente, eu fui gerenciador numa multinacional. Aí, por essa empresa, eu morei em Brasília, morei em São Paulo, morei em Goiânia, morei no Rio Grande do Sul. Meu filho nasceu no Rio Grande do Sul, tá? E eu quero Uhum. mandar um abraço aqui para todos, né? Todo mundo tá me assistindo. Tenho certeza que o pessoal da turma de São Paulo, Rio Grande do Sul, Brasília, Eita Goiás, glória. vai me assistir nesse podcast. Eu tô aqui mandando um beijo para todo mundo. Marca todo mundo lá. É, vai todo mundo marcado, tá? Comenta. Só que teve um dia que, olha o que aconteceu comigo. Teve um dia que a minha ficha caiu, sabe, ô Juliana? Eu falei assim, poxa vida. Aí eu tive um contratempo lá dentro da empresa, lá, um embate lá com uma outra pessoa. E o diretor da empresa, sabe, ele chegou pra mim e falou comigo assim, ô Alexandre, se eu mandar você embora, você vai ser segurança de shopping. Ele falou comigo desse jeito. Aí eu falei, puxa vida. E eu falei assim, cara, esse cara tá certo. Não, eu falei, pô, esse cara tá certo. Se mandar embora, eu vou fazer o quê da vida? Eu só sei mexer com o supermercado, eu só sei fazer isso aqui, o que, que eu vou fazer da minha vida? Só que eu sempre gostei muito da área jurídica. E como eu tinha muita dificuldade financeira na época, eu falei, então vou ter que fazer faculdade de direito. Porque eu quero ser advogado, eu vou fazer faculdade de direito. Só que nisso aí, minha menina era muito pequenininha, eu não tinha muito recurso financeiro. E aí eu comecei a vender as coisas na rua. Eu saía foi o nome da empresa, né? Eu saía da empresa e aí eu ia vender as coisas na rua. Tinha dia que 2 horas da manhã eu tava vendendo bombom lá no Bonanza. Bonanza, lá na 040, viu, gente? Lá no restaurante Bonanza ali no depo, Tenho no muitas lembranças de lá. não, demais, no posto de gasolina ali, a turma do Bonanza sabe disso. Então tinha dia que 2 horas da manhã eu tava vendendo bombom para acordar às 6 horas da manhã para trabalhar. E eu falei, Deus, eu vou fazer a minha faculdade, eu vou pagar a minha faculdade. Então eu trabalhava de dia e vendia bombom à noite e fazia ainda as matérias de faculdade. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu tenho um excelente carro. Graças a Deus, eu tenho um excelente carro. Eu tenho uma excelente família. Hoje, graças a Deus, minha geladeira está muito cheia. Tem dia que nem dá nem para comer tudo que está lá. E alguém olha e fala assim: poxa vida, nossa, que carrão que o Alexandre tem, que vida que o Alexandre tem. Hoje eu tenho um bom emprego, né? Tô bem posicionado, mas e o que o que eu esforcei lá atrás, né? 2 horas da manhã, eu com a caixinha de bombom, vendendo bombom para pagar a faculdade. Então, ou seja, hoje eu me considero um vencedor, mas eu não caí de paraquedas aqui, Né? sabe? Então, as pessoas de fé, elas precisam ter atitudes. Não, como você disse sabiamente, né, as pessoas de fé, elas têm que ter atitude. Se as pessoas de fé não tiver atitude, Juliana, elas vão continuar ali, naquele quadradinho. E vai vendo todo mundo passando, e ela vai continuar ali. Então a pessoa de fé, ela tem que ter fé unir a fé com a ação para conseguir alcançar o que precisa ser alcançado. É, porque não adianta você ser fiel na oração e não ser fiel no preparo. Você tem que ter uma fidelidade no preparo, você tem que ter iniciativa, você precisa, pessoas começa a espiritualizar demais, sabe, a falta de governo, a falta de liderança ali. Porque eu acredito sim que tem gente que quer. Ó, vamos ser, assim, mais incisivo. Pessoas querem liderar ministério, quer liderar empresa, quer liderar família, quer liderar equipe, propósitos, sem conseguir liderar o quê? A própria vida.
sem conseguir liderar a sua própria rotina. Ontem, falando em rotina, Hum. ontem, sabe? Ontem, olha, você vê, eu acordei 4 horas da manhã, aí eu fiz minha oração rapidamente, porque eu já acordei atrasada, eu considerei que eu já tinha acordado atrasada. E aí, às 6 eu já estava no meu emprego, porque eu precisava sair mais cedo, eu tinha médico, eu cheguei em casa, aliás, do trajeto do trabalho para casa, aí eu já encontrei com a minha pequena no meio do caminho, dispensei meu esposo, e ali eu fui com ela para terapia, porque eu tenho uma pequititinha que é autista. Aí Hum. a parte da tarde eu passo com ela na clínica, saio da clínica, chego em casa, ainda deu tempo de, olha pra você ver, ainda fui pro evento, né. Ainda foi pra ver. Aí eu cuidei da minha casa, porque eu tenho uma adolescente que me auxilia, a responsabilidade não é dela, Verdade. ela auxilia. Eu não posso cobrar dela uma responsabilidade que é minha. Lógico. Então, ela me auxiliou. E aí eu chego em casa, aí eu fui cuidar da pia, cuidar da louça, adiantar, fazer a janta, cuidar da ajeitar o para casa da terapia com a pequena, que era acrescentar uma alimentação, porque ela tem muita seletividade alimentar, me ajeitar, pronto. Aí deixar tudo no jeito para ela, para a adolescente ficar com a de 6, que é autista, e o meu marido poder dormir no horário que eu estava no evento. Saí do evento, cheguei em casa, ele já saindo, a gente se cruza no portão, porque ele trabalha à noite. Então, como assim? E tem gente que não consegue fazer. Eu não tive tempo. Hum. Não teve tempo de cuidar da casa, de cuidar do filho, de ensinar o menino para casa. Não teve tempo. Como assim? Deus não é dono do tempo? É, tem que ter uma régua aí, né? As 24 horas, né? Cê Pra organizar o tempo, entende? né? Entende? Então, assim, você é acelerado, você fica sobrecarregada? Tem dias que sim, tem dias que não, mas eu tenho que entender uma coisa: eu preciso administrar tudo que eu preciso fazer. Isso é muito poderoso, você tá falando, sabe? A questão de administrar tempo, liderança, né? Que a gente propôs falar, isso tudo é muito importante. Eu até quero falar, ô Juliana, é o seguinte. Eu acho que agora nós vamos estourar o podcast aqui, tá? O que eu vou falar aqui é forte demais, né? Tá dentro do nosso tema. Que o que que acontece? Através de estudos, né? Eu aprendi, Juliana, que nós líderes, sabe? Nós líderes, nós somos meio que eunucos. O que que é um eunuco, né? Eunuco é aquele homem, né, que toma conta da noiva e ele tem o seu órgão genital cortado. Para quê? Para que ele não possa, para ele não molestar a noiva. Uhum. E o que que tem acontecido hoje, né, dentro da nossa proposta de liderança? Que hoje existe muitos líderes que estão molestando, né, a noiva de Cristo. E o preço vai ser muito caro. O preço vai ser muito caro, infelizmente. Mas existem líderes hoje que estão molestando a noiva de Cristo. Porque, olha só que interessante para você ver, no livro do Êxodo, né, do livro do Êxodo está escrito que nós não podemos nem tomar o nome do Senhor em vão. Olha para você ver como que, É. como que as coisas são sérias, né? A gente não pode nem tomar o nome do Senhor em vão. Eu não entendia. E minha mãe, a gente era criança, ela, ai meu Deus, a minha mãe falava, você não pode ficar falando, ai meu Deus, toda hora à toa. E não é outro. Hoje eu compreendo isso. Juliana, se eu chegar na sua casa, não, se você chegar na minha casa hoje e bater lá e falar assim, ô Poliane, o Alexandre pediu pra eu vir aqui pegar R$ 1.000 com você. E o Alexandre pediu pra eu vir cá pegar R$ 1.000 com você. A minha esposa ela vai te dar lá os R$ 1.000, porque você usou o meu nome. Mas e se eu não falei pra você ir lá pegar? Então você usou o meu nome em vão. Então, Uhum. na verdade, hoje, o que tem acontecido é o seguinte: hoje a liderança ela tá pegando recursos, né, em nome de Deus. É como se eu chegasse pra você e falasse com você, Juliana, Deus mandou te dizer isso, mandou falar aquilo, Deus mandou fazer isso, e aí você faz, porque eu tô falando, eu sou pastor, sou líder, né, eu tô falando pra você vai fazer, vai obedecer, vai me entregar aquele recurso, talvez sim, talvez não, mas Deus não mandou fazer aquilo. Então, ou seja, então isso é uma forma que a liderança, eu estou falando no contexto geral, a liderança ela vem molestando aquilo que é de Deus, a noiva de Cristo. E
E isso é uma coisa muito séria. Isso é extremamente sério e grave. Por que que muitas pessoas hoje elas não vai nem não tem nem alcança essa prosperidade? Ela alcança a prosperidade terrena, mas aqui acabou o que ela tem de fazer, exatamente por causa disso. Porque ela não conseguiu observar o principal dos mandamentos. Porque esse mandamento lá do Êxodo, que ele é tão pequenininho, pouco ensinado, e às vezes ensinado de forma errada, mas ele é um dos mais importantes. Por quê? Porque se eu chego com a minha autoridade de pastor, com a minha carteira de pastor, e falo com você, Juliana, Deus mandou falar, Deus mandou dizer, você vai acreditar em mim, porque eu sou pastor. Mas e aí? Eu não posso usar o nome de Deus para benefício próprio. Então, né? quando eu estabeleço a minha liderança usando o nome do Senhor para benefício próprio, então essa liderança ela se torna uma liderança deficitária. Isso acontece tanto pode ser dentro de uma casa. Eu não posso molestar meus filhos, minha esposa, eu não posso molestar meus liderados no meu trabalho, ou um cliente jurídico, eu não posso fazer isso em nome do Senhor, né? E nem no meu nome, nem no nome de ninguém, né? Verdade. Mas muito menos usando o nome do Senhor. Isso é muito sério. Isso é muito sério que você está falando, porque as pessoas ficam debaixo de um jugo muito pesado, né? O exercício dessa fé se encaixa, eu vou falar aqui, um método aí, né? Uma forma aí, porque molestar, essa, explicar essa moléstia aí que está acontecendo, esse estupro, É. Eu não ia usar essa esse palavra. estupro que está É, acontecendo, não tem né? outro. Essa promiscuidade com a fé das pessoas, quando torna as pessoas dependentes de Deus e passa com que elas acreditem que só aquela fé na dependência da outra pessoa. E o seguinte, tira dela, né, tira dela a autoridade, o livre-arbítrio dela poder ensinar o caminho, não ensina o caminho. É só na fé, no exercício dessa fé. Olha, se você der o dízimo, você vai repreender o devorador. Tá, mas tudo que você tira e não coloca, fica sem um dia. Então você tem que colocar. Você tira o dinheiro da conta, tem que pôr mais. Você tem que fazer o dinheiro multiplicar. Você tem que fazer, você tem que trabalhar, você tem que buscar recursos, tem que fazer alguma coisa. Conhecer, na verdade. As pessoas, e aí você não ensina o método, você não ensina o caminho para a pessoa. Só ter fé, confia em Deus. Eu já vi orientações de pessoas sendo orientadas a largarem o emprego. A largarem o emprego para viver de fé. Eu achei o cúmulo do absurdo. Até porque era um momento, assim, era o ápice de uma família, porque a esposa, essa pessoa, estava passando por um processo, sabe, que era o sonho da vida dela fazer uma cirurgia bariátrica. Eu vivi isso. Eu vivi isso. Em 2014, eu precisava urgentemente fazer uma cirurgia bariátrica e eu fui impedida por causa de uma fé. E a minha falta de maturidade de fé não me deixou fazer, sabe? Eu fui interrompida ali. Depois, quando eu tive maturidade, eu exerci a Ela minha fez. fé, fiz a minha ação, fui com o Senhor e fui fazer. Agora, aí você vê um pai de família, vê a família ali bem estruturada, o homem tem um trabalho, a esposa maravilhada com o convênio que ia dar para ela essa chance. E o homem vira e fala: não, Deus mandou sair pra gente, porque a gente tem que depender. Que dependência de Deus é É, essa? aí deu ruim, né? Isso para Aí, mim, o líder que instrui a pessoa assim, ele tá violando a igreja, ele tá violando a pessoa, ele tá deturpando. porque acontece, se você for ver no contexto histórico, sacerdotal, isso vai ter uma explicação muito, não plausível, mas vai ter uma explicação. As pessoas traziam as colheitas, né, os 10% da colheita, tal, as ofertas, para o templo. Tinha o véu e Deus ficava ali atrás do véu, na arca, né? Ficava ali, a arca representando o próprio Sim, Deus. E o sacerdote ficava ali na frente. Então, toda vez que as pessoas vinham,
que o sacerdote falava? O sacerdote falava assim: ó, pode trazer a sua oferta, seu dízimo, pode trazer a pomba, pode trazer o cabrito, pode trazer a ovelha, porque Deus está aqui atrás. Só que as pessoas, elas não podiam entrar lá depois do véu. Só o sumo sacerdote que podia. Então, o que que a pessoa fazia? Ela tinha que acreditar. Tinha que Então, confiar. quando você não fez a bariátrica, outras pessoas também têm um sonho interrompido por causa de instruções assim. Por quê? Porque essas pessoas acreditam que Deus está atrás da cortina. E elas ficam assim: não, pode trazer sua oferta, pode trazer seu dízimo, pode trazer sua ovelha, pode trazer seu cabrito, porque Deus está aqui. Então a pessoa acredita, a pessoa tem que acreditar, porque é o sacerdote que está falando, né? É o líder espiritual que está falando. Só que aí, de repente, olha que interessante. Aí agora o véu rasga de alto a baixo, e aí o povo agora vai ver que Deus não está lá, que eles foram enganados. Você fala: "Uai, mas como assim? Eu trouxe o dízimo, eu trouxe a oferta, eu Achei que ele trouxe. estava aqui, cadê Eu achei que ele? Deus estava aqui, cadê? E Deus não está. Mas agora, aí você fala comigo assim: pastor, por que ainda o povo continua. Eu não estou falando, ô, Juliana, que é errado dizimar e nem ofertar, não é isso que eu estou falando, tá? Mas eu falo assim: o povo fala assim, mas, poxa, o sacerdote falou que Deus estava aqui, não está. Quando que o povo vai ver, né, atrás do véu? É quando as pessoas começarem, ô Juliana, me perdoa falar aqui no seu podcast, tá? A gente está aqui, me perdoa de coração, mas quando o povo começar a entender que existe Bíblia para ler, que existe joelho para orar, aí as escamas dos olhos vão Vão cair e eles cair. vão começar a enxergar atrás do véu e não serão mais enganados por ninguém. E eu não estou aqui falando mal de pastores, porque os pastores, existem muitos pastores que fazem um trabalho muito sério. Existem pastores que fazem, eu conheço pastores que fazem um trabalho espetacular, o pastor Rubens, o pastor Giliardi e muitos outros pastores. Mas eu falo assim que existe uma légua aí que infelizmente Deus não está lá mais. E eles estão falando que Deus está. Existe líderes que falam assim: Deus não está lá mais. Mas eles estão falando que está. Para quê? Para que o povo traga as ofertas, os dízimos, o boi, a vaca, A a gordura, gordura, né? E as pessoas verdade. trazem por quê? Aí a Bíblia tá lá escrito na Bíblia, né? O povo perece por quê? Por falta de conhecimento. Porque se o povo não. Se a igreja não entender que não precisa de orar, que só o feed é o suficiente, que não precisa de ler a Bíblia, que só o feed é o suficiente, as pessoas sempre vão ser enganadas. Não só por líderes, né, em si, mas também por políticos, por empresários, por vendedores, e aí vai, né? É. Porque não basta só falar que dá o dízimo, repreende o devorador, e ali você fica rico, você é abençoado, você dá oferta e você é próspero e multiplica, porque a oferta é para multiplicar. A gente tem essa consciência, mas a gente precisa conscientizar as pessoas que o devorador, ele só vai bater em retirada quando você entra em conjunto com o seu dízimo, você sabe aplicar o seu dinheiro. Claro. Não colocar ele em lugares errados. É você saber que o que você ganha tem que ser o suficiente para você viver o mês todo. Se tá faltando, tá errado. Não adianta a gente só culpar o lado espiritual e negligenciar o que é da nossa responsabilidade. Administrar, é da nossa responsabilidade trabalhar, é da nossa responsabilidade gerir, é da nossa responsabilidade fazer isso. Deus não vai descer do céu e fazer isso por nós. Ele nos Não, ensinou. vai não. A Bíblia tem diversos caminhos aí que nos ensina a ter uma vida, uma conduta, uma vida próspera nele. E confiar nele é confiar nesse caminho. Não somente naquele exercício de uma fé que, eu. Porque em vão é. Eu já vi muito isso também. Em vão é a sentinela, né? Se Deus não tomar conta. E por isso eu não pago o seguro do carro. Eu tenho propriedade para falar sobre isso, porque eu já perdi carro sem estar com o seguro pago. E a culpa é de quem? Porque Deus não vigiou? Porque Deus não colocou uma sentinela? Não, foi porque eu fui negligente. Eu fui negligente quando eu estava dirigindo, eu fui negligente quando eu não paguei o seguro. Eu fui negligente, a responsabilidade é minha. Isso aí tá muito ligado, ô, Juliana, na emoção, sabe? As pessoas hoje eu falo muito isso, muito, muito isso, sabe? Por exemplo.
Eu falo, mas a Bíblia, né? Está escrito na Bíblia. José, ele dividiu em cinco, né? Ele pegou a quinta parte e guardou. E essa quinta parte que José guardou fez o Egito ainda mais rico do que já era. Entende? Então, quando nós pegamos o nosso dinheiro, eu até faço uma palestra, eu falo sobre isso, e não é criação minha, tá lá no livro Pai Rico, Pai Pobre. Eu falo no sentido, eu falo que nós precisamos entender que é muito importante que as pessoas elas tenham reservas e não gastem dinheiro por emoção. Por exemplo, hoje as pessoas, hoje eu teve um tempo atrás eu fui num restaurante aqui em Betim até, um restaurante chique, tem um boizão na frente assim, um negócio muito bacana, né? E aí tinha um prato lá, a gente tava olhando lá e meu cunhado, né, ele falou assim: "Poxa vida, eu trabalho igual um cavalo, por que que eu não posso comer um bife?" Claro que nós podemos comer um bife, né? Estou usando o exemplo dele. Por que que eu não posso comprar um carro? Por que que eu não posso comprar um carro de 250 mil? Trabalho muito, né? E as pessoas elas vão nessas palavras e elas vão se emocionando. E nesse time de emoção, elas vão entrando em desafios financeiros que vai comprometer a vida delas lá na frente. Muito, muito, muito mesmo. Então, a ideia, primeiro, antes da pessoa aprender a gerir o dinheiro dela, ela precisa aprender a gerir a emoção. Sim. A emoção, porque a emoção é que faz a pessoa entrar em buracos financeiros, né, pecuniários, que ela não precisava de entrar. Misericórdia. E homens, praticamente homens, escutem vossas esposas. Escutem as vossas esposas, porque os homens geralmente, São porque mais gastadores, a será? ideia, não, a ideia é Acho que, que não, não. o que se fala mais é que as mulheres gastam mais, com Lá em casa é certeza. o contrário mesmo. Mas os homens, na verdade, os homens, às vezes nós homens, a gente é um pouco mais emocionado no sentido de quê? No sentido, poxa vida, a gente vamos tocar. Porque a dívida que a mulher faz não é que a dívida. Eu tô falando no contexto geral, né? É o cartão de crédito ali, 500 conto ali, tudo mais, que se juntar tudo dá um dinheirão. Mas o homem, quando gasta também, vai lá e compra um carro de 250 mil. Ele vai lá e compra um apartamento de 1,5 milhão. Então, meu marido não é desse Ele vai planeta. lá e compra um apartamento de 1 milhão e fala assim: eu vou dar o melhor para minha família, eu vou dar o melhor para os meus filhos, que é isso que, né? Vou dar o melhor para minha esposa, para meus filhos, vou comprar um apartamento aqui de 3 milhões, vou comprar um carro aqui, não sei o que, vou trocar de carro. E aí o que acontece? E nesses picos de emoções, né? Eu tô falando agora, falei do homem da mulher aqui, mas tô falando no geral. Nesses picos de emoções é onde as pessoas elas entram num caminho, às vezes, que vai colocar essa pessoa na prova. Então é muito importante a pessoa conquistar, é claro, é muito importante a pessoa crescer, porque isso é prosperidade, crescer, mas a pessoa precisa dar os passos com Com responsabilidade. responsabilidade. Isso é muito importante. José, ele guardou lá a quinta parte, colocou na reserva. O dia que o gás acabou, José não precisou de ligar para ninguém. Falou assim: "Ô, compra um gás para mim." José já tinha uma reserva. O dia que venceu a conta, cara, pô, José tinha um dinheiro lá para comprar, para pagar a conta de luz e de Lá em água. casa é meu marido que é esse José. Eu não tenho muita habilidade assim, não. Eu já sou aquela pessoa que eh, tem que controlar a impulsividade. Eu sou acelerada, a gente tem que confessar, né? A gente não vai, eu não vou ser hipócrita de falar, né? Eu tenho que falar a verdade. E a verdade lá em casa é essa, que nós vivemos. O nosso contexto é esse. O meu marido ele é bem mais centrado, mais seguro, mais organizado em relação ao dinheiro. E eu entrar debaixo do governo dele, porque eu vim de um governo bem desestruturado e que a mulher tinha que trabalhar, tinha que fazer, tinha que conquistar e tinha que ir e tinha que ir força, sabe? E quem manda é a mulher. Eu É, vim assim, nesse ritmo. Então, baixar a minha guarda e deixar que ele assuma é muito doloroso para nós, para o nosso casamento, muito doloroso. Então, assim, nós tivemos diversos picos na nossa trajetória. Eu, na minha vida, eu tive diversos picos. Uma hora tinha muito dinheiro, outra hora não tinha nada. Por falta de quê? Responsabilidade, falta de maturidade, falta de cuidado, de fato, das emoções, porque sai, aí tá triste e fica compulsivo, quer comprar, quer comprar, quer comprar. E uma coisa que eu aprendi nessas minhas quedas e nesses meus levantes. Eu aprendi duas coisas muito importantes que eu quero ensinar para as pessoas agora. A primeira delas é que quando nós estamos endividados, fazer uma unha é luxo.
Tomar um sorvete é luxo. Eu já tive esse momento na minha vida em que tomar um sorvete para mim era luxo, porque eu tinha que ter a obrigação de pensar que R$ 5 naquela casquinha era a inteira de pagar alguém que eu estava devendo. Isso aí é complicado. Isso é muito complicado. Outra coisa importante que eu aprendi é, quando nós entramos nesse processo de endividamento, só tem uma saída: gastar menos e fazer mais dinheiro. Gastar menos e fazer mais dinheiro. Não é só ter fé que eu vou sair disso. É fazer alguma Ação. coisa para sair disso. Ter ação. E a Bíblia, na Bíblia tá escrito, né? É melhor ter um bom nome que um bom costume. E o ter um bom nome, ô Juliana, não é ter não ter dívidas, sabe? Ter um bom nome é você conseguir cumprir com a palavra, entende? Não importa se a pessoa deve 1 milhão, mas se ela chegar pro credor e falar assim, eu vou te pagar você R$ 100 por mês, Encarar a vida real, vamos pagar né? R$ 100 por mês? E aí você vai e paga os R$ 100 por mês. Pronto, você tem um bom nome, né? Porque hoje, por exemplo, se a gente for olhar hoje na vida real, hoje a gente está com a economia muito complicada, muito complexa. Não vou entrar nesse tema aqui, nós estamos com a economia muito complexa. As pessoas estão tendo que trabalhar. Quem trabalhava em 2 empregos agora está tendo que trabalhar em 3 para ter o básico, né? Então, ou seja, em decorrência disso, as pessoas endividaram mais. Mas é muito importante que as pessoas elas ainda tenham o princípio da palavra, né? De cumprir a palavra. Pô, te devo 1 milhão, vamos pagar os R$ 100 aqui, vamos embora. Por que isso aqui? Agora nós vamos entrar no tema muito importante. O que Jesus falou? Jesus ele falou assim: olha, se você vai vir no altar e se o seu irmão tem alguma coisa contra você, volta lá, corrige com ele. Alguns pastores, líderes, né, algumas igrejas ensinam o seguinte: não, vá lá, se você magoou seu irmão, peça perdão. Mas no texto original não é isso que está escrito. No texto original aqui está falando o seguinte: ó, se você deve seu irmão, Você vai lá e paga ele. você vai lá, combina com ele primeiro e depois você traz a oferta. Depois você vem cá. Eu não estou falando aqui para deixar Deus em segundo plano, porque eu prego no altar que Deus é o primeiro. Mas, nesse caso aqui, biblicamente, o próprio Jesus falou: corrige primeiro Mas com essa seu irmão. ação da pessoa já é colocar Deus em primeiro lugar. Você falou tudo. Agora já é colocar, é Já é obedecer. obedecer a Deus. É obedecer. Ó, vai lá, corrige com seu irmão. Por quê? Porque Deus ele não tem interesse. Não é louvável você ir no altar com o seu irmão falando assim, poxa vida, o cara tá, né? É inadmissível, né? É inadmissível, mas acontece. As pessoas vão sim pro altar, vão pro púlpito e lançam aquele monte de palavras proféticas para as pessoas e deixam elas viverem aquilo ali sem ajudar elas a construir o caminho para o cumprimento dessa profecia. Deus vai te dar um carro. E aí começa a matutar aquilo na cabeça da pessoa. E aí a pessoa, pronto, entra e tá toda desestruturada. Se realmente Deus te revelou, eu acredito que, ô meu irmão, Deus vai te dar um carro, se prepara. É. Junta um dinheiro, Alinha lá com seu irmão. alinha lá com o irmão. Volta. Vamos fazer assim. E o ruim do devedor é o seguinte: o devedor não pode nem tomar sorvete, né? Se o devedor tomar um sorvete, tirar uma Aí foto, o outro que tá, o credor fala, ah lá, tá tá me me devendo. devendo e tirando foto. Exato. E eu posso falar isso porque eu já passei por essa situação. Eu já passei por essa situação. Eu falo assim, eu não posso nada, porque eu tô completamente endividada. E aí as pessoas vão falar o quê? Vai vir É. acreditando fielmente que eu tô deixando de cumprir com o meu compromisso só por Só tomar mau sorvete. caratice. Eu É entendo. verdade Não, isso, assim, claro, claro, com né? certeza. Então, por que que pessoas de fé não prosperam? Porque elas não têm a capacidade de fazer cumprir a fé em Deus, uma dependência de cumprir aquilo que Deus fala, sabe? Porque assim, colocar em ação, fazer um movimento de mudança de vida, de mudança de comportamento, mudança de mentalidade, porque não adianta, o comportamento da gente só vai ser mudado quando a nossa mentalidade mudar. Eu não tinha essa mentalidade sobre
ter reserva, sobre ter dinheiro. Não, não, não tinha. Eu precisei moldar, porque a minha mentalidade era outra, ganhava e gastava, ganhava e gastava, ganhava e gastava. Até eu colocar na minha cabeça e identificar isso, que todo mundo já gastou R$ 1 milhão um dia. Ah, não, eu nunca fui milionário. Já, se você parar para analisar a sua vida, da sua trajetória, desde que você se entende por gente, você sabe o que é dinheiro. Então, desde de criança, desde a primeira moeda que você recebeu para comprar a bala, de lá até agora, Mas já deu uma você teve grana. 1 milhão. Já deu uma Todo grana. mundo, então, foi milionário. E por que que não tem? Porque somos negligentes, negligenciamos, não aprendemos uma cultura de educação financeira, não aprendemos, não tivemos isso, ensinamentos. Mas aonde que entra a nossa fé aí, né? Cumprir os princípios, ser honesto, ser verdadeiro, trabalhador, né? Vai ter com a formiga, preguiçoso. Tem pessoas que querem prosperar, mas não têm coragem de trabalhar. É, não dá, não casa, não tem Não jeito, né? dá. Não tem Como que jeito. você prospera sem ter ganho? É, não tem jeito, não tem Não como. é só, eu vou pregar para a pessoa prosperidade, eu vou pregar para a pessoa trazer dízimo, trazer oferta, mas eu não vou pregar para ela que ela precisa sim gastar menos, guardar mais, trabalhar mais, parar de. E aí, ô Juliana, nós vamos entrar nesse tema, né, tá pelo horário. O que acontece? Hoje Ó, nós passou já. é muito importante, sabe, que falar no sentido ainda de prosperidade, né, de fé, que as pessoas elas foram, de uma certa forma, moldadas, né, moldadas pela família, por uma vida difícil, e elas não aprenderam a ser prósperas. Na maioria das vezes nós nos deparamos com isso, né? Eu lembro muito bem que na minha casa até um tempo atrás, na minha casa quando eu era criança, antes de casar, né? Lá não tinha sofá. Então quando eu conheci minha esposa, na época minha namorada, né? Eu cheguei na casa lá, vi a casa do meu sogro, aquela casa bonita, linda. Eu falei, gente, poxa, meu sogro é rico, né? E por quê? Porque a minha situação era muito complicada, era muito complexa. Então, assim, e a gente é moldado, tem muita gente que é moldada a viver realmente uma vida de escassez, né? E os líderes que nós estamos vendo hoje, eles também foram moldados por outros líderes. Então, acredito que agora, né, através desse podcast, de pregações e de ensinos, livros, as pessoas estão tendo uma oportunidade Sim, de eu mudar a vejo que Deus mente. está De descortinando. mudar a mente, sabe? Falar assim, olha, poxa vida, eu não quero mais, eu quero viver agora uma vida próspera. Eu quero agora alinhar minhas contas, eu quero agora ter uma vida digna, eu quero dar os passos com responsabilidade. Eu quero ser um líder agora que eu vou realmente trazer Deus para trás da cortina aqui, falar para o povo que Deus está aqui, Deus está realmente aqui, que existe pastores hoje que estão fazendo um trabalho espetacular, honestos, sinceros, né? Então, assim, eu acho que esse é o tempo. Eu acho que esse é o momento e eu acredito muito que essa mensagem que está sendo pregada aqui hoje, ela vai vir em direção a essas pessoas para que elas possam mudar o que precisa ser mudado, né? Se nós que somos bons não assumir os melhores lugares, o mundo vai continuar sendo ruim. Sim, Se os líderes, né, não entender que Deus ele precisa estar no do templo, né? Então, se Deus entender, se os líderes entender que Deus precisa estar no templo, o povo vai prosperar. As pessoas vão prosperar. O Espírito Santo vai manifestar vai. novamente. Vai haver avivamento. Se os líderes, se os chefes, né, das empresas privadas entender que eles têm que liderar com amor, com justiça, a empresa vai crescer. Tudo vai dar certo. Se os pais direcionar suas famílias dentro né, trazendo Deus para dentro da casa deles, as famílias serão felizes. Então, não é difícil. Não é difícil. Tá vendo que não é difícil. É só colocar fé com Com ação ação, e nós teremos esse resultado. orar e trabalhar. Estamos chegando já nessa reta final desse 7º episódio e quero agradecer o pastor Alexandre por estar aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o Obrigado, convite amém. e teremos mais oportunidades futuramente, porque o propósito desse podcast é trazer uma palavra de liderança
e contribuir para que todas as pessoas, em todos os âmbitos, consiga melhorar algo. Assim como eu pude melhorar um pouco na minha trajetória, na minha liderança, na minha vida pessoal, na minha vida familiar, no meu ministério, no meu trabalho, eu quero poder contribuir algo no reino de Deus. Amém. Sabe? Essa parte financeira ela é muito melindrosa. Como eu disse, eu tive muitos altos e baixos na vida financeira. Para algumas pessoas às vezes me viam como uma pessoa que tinha o dom de adquirir riquezas. Outras pessoas passaram a me ver, as mesmas pessoas, na verdade, passaram a me ver em outro tempo como uma pessoa completamente fracassada, porque vê uma pessoa assim do alto a baixo, de baixo a alto. Mas a maior prosperidade que eu pude conquistar na minha vida não foi dinheiro, não foi bem, não foi diploma, não foi carro, não foi apartamento, não foi casa, não foi nada disso. A maior prosperidade que eu pude adquirir na minha vida foi ter a consciência de que eu preciso ser uma pessoa melhor, Graças a independente de Deus. quanto eu tenho. Graças E a isso Deus. não é para mim, isso é para quem está ao meu lado. Então, toda a minha trajetória, ela tem que contribuir não só na minha vida, mas na vida de quem está Graças a próximo Deus. a mim. Quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado, que têm feito esse canal crescer. Curta, ativa o sininho, estejam preparados que vem novidades por aí Posso, nos próximos. posso fazer uma. Sim, Eu queria agradecer a Deus, né? Lógico. Nossa, Deus. Se não fosse Deus, eu nem aqui eu estaria. Hoje eu tenho 22 anos de casado, sou pai da Caliandra, 21 anos de idade. A Caliandra tem meu filho, Miguel Azaf. E tudo que eu conquistei, né, na área jurídica, faculdade, né, os bombons que eu vendia de madrugada, minha esposa sempre esteve do meu lado, minha esposa que faz os bombons. Ela, uma guerreira, uma mulher de Deus do meu lado. Você conheceu ela ontem lá, né? Uma sim. mulher de Deus do meu lado, me apoiando. Os meus erros, os meus acertos, sempre ela tá ali comigo. Então, eu não posso perder a oportunidade de reconhecer, né, a minha esposa, a minha família, que é hoje o que o maior tesouro que eu tenho hoje é a minha família, meus filhos, minha esposa, né, e o ministério que Deus me deu, que é de pregar a palavra dele.